Evangelho segundo São João, capítulo 18, nós vamos meditar do 1 ao 11. Seu nosso Deus e Pai, quantos irmãos estão, os que não acharam, achando ainda? Eu quero, meu Pai, agradecer-te por mais um momento em que nós vamos ouvir a tua palavra, mais um culto de celebração de Santa Ceia, ó Deus e Pai, que o Senhor venha usar conforme a tua vontade, a tua palavra, a inspiração dela própria, que eu fique nela, meu Pai, e naquilo que o Espírito Santo me conduzirá a falar, amada igreja, para que nós possamos estar, ó Pai, participando da Santa Ceia com toda a consciência, meu Pai, espiritual, que requer essa celebração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem pudesse colocar de pé, tá? João 18, 1 em diante, diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, verso 3, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar, com lanternas, tochas e armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse: Jesus, já vos declarei que sou eu. Jesus disse, né? Que já tinha falado que era ele, né? Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Verso 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na barriga. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Amém. A igreja pode dizer assim. Então, o Getsemane ficava onde? Em qual localidade, né? No Monte das Oliveiras. Eu creio que esse lugar provavelmente está lá até hoje, né? Mas eu estou falando no sentido da época de Cristo. Então, no Monte das Oliveiras ficava o jardim do Getsemane, onde Jesus havia ido com os discípulos muitas vezes para orar. Então, quando fala aqui o verso 2, que Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, né? Porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então, irmãos, uma coisa importante que a gente aprende aqui é o que? Jesus tinha vida de oração com os discípulos. Eles estavam acostumados com aquele lugar. Infelizmente, acabou sendo um lugar que ficou marcado também pela prisão de Jesus, o jardim do Getsemane. Mas Judas Iscariotes, nós sabemos que ele cumpriu o papel dele, né? Infelizmente,
ele veio para isso. Eu não quero entrar aqui na questão da predestinação, né? Mas nós sabemos que ele fez o que ele fez para que se cumprisse o que estava dito acerca de Jesus, ele, de tudo o que aconteceu. E Judas Iscariotes, ele ficou marcado como o discípulo traidor. Fala aqui o verso 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Ele conhecia, ele sabia. Ele frequentava aquele lugar para orar. Uma coisa que a gente aprende é o quê? Vida de oração. Jesus ali, em momentos que antecederam a sua prisão, né, a sua crucificação, Jesus, ele foi falar com o Pai. Ele foi orar a Deus. É um aspecto que a gente tem que prestar atenção também, não é? Porque essa foi, com certeza, a maior angústia que Jesus passou em todo o seu ministério. Nós sabemos, a Bíblia fala, que nesse jardim, não é? Jesus suou sangue. O suor de Jesus se transformou em sangue. Tamanha unção, não é? Que Jesus sentiu. Ele passou sofrimento. E é interessante a gente analisar o contexto, porque Jesus levou os discípulos e os pediu para que eles ajudassem ele em oração, porque o momento, a hora estava se aproximando e Jesus se angustiava cada vez mais. E os discípulos ali também já cansados, esgotados. E Jesus, ele disse uma coisa que é muito interessante. Eu não li aqui, mas está na Bíblia. Nesse mesmo episódio, Jesus disse aos discípulos: vigiai e orai, porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não é isso que ele disse? Então, a nossa parte física, irmãos, nós temos que sempre estar orando para que nós não entremos em tentação, porque o Espírito está pronto, sempre preparado, né? Jesus disse nesse sentido. Mas a nossa carne, nós somos espírito e carne também. A nossa parte carnal, ela é fraca. Jesus disse isso. Então, para que nós não entremos em tentação, nós temos que orar. Ele disse: vigiai e orai. Toda pessoa que confia na sua carne, o que vai acontecer com ela? Por isso que enquanto nós estivermos neste corpo carnal, nós temos que estar dependendo do Senhor em oração. A nossa carne, ela não se converte, não é? Nós podemos dizer que nesse sentido ela é o nosso maior inimigo, não é a nossa carne, porque o desejo da carne nos inclina para o mal. Então, Jesus tinha vida de oração. Uma coisa que você vai encontrar muito nos evangelhos é Jesus orando. Jesus se retirava para orar. Você vai encontrar muito isso nos evangelhos. Vida de oração. Porque o que nos faz vencer o mal? A oração. A pessoa pode ter até uma preparação acadêmica, intelectual, isso é bom, faz parte, tá? Agora, se essa preparação estiver desassociada da parte espiritual, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai cair. Não podemos confiar na nossa carne. Voltando ao trecho,
Diz aqui na parte B do verso 12, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então Jesus ensinou os discípulos a ter vida de oração. Por isso que eles, após a sua partida, a sua subida para o Pai, você observa na Bíblia, que eles instruíram muito em suas cartas os irmãos das igrejas com relação à vida de oração. Entendeu? Isso é muito importante. O que nos vai dar força contra o inimigo é a oração. E aí a gente lembra de quê? Nós temos que estar sempre procurando negar a nossa carne. A nossa carne vai sempre estar tentando nos afastar de Deus. Aí a gente entende uma coisa. É por isso que é necessário ter humildade, reconhecer isso. Eu preciso de ter vida de oração. Se eu não alimentar a minha vida espiritual, eu vou ficar na carne e vou cair. Tem que entender, isso é uma regra. Não existe ninguém que vai superar ou prevalecer se não tiver vida de oração. Então isso é uma coisa que a gente aprende aqui. Jesus, antes da sua crucificação, os momentos, que antecederam a crucificação e a própria crucificação, ele orou firmemente, numa aflição terrível, grandiosa. Então, esse detalhe, Deus está nos revelando aqui pela palavra que nós precisamos de estar separando, consagrando-nos para a oração. Tem gente que fala assim: mas eu não tenho tempo para orar. Isso aí já é um decreto. Ela está decretando a sua própria falência espiritual. Tem gente que não fala isso? Porque se a sua vida ela depende de oração, você tem que ter um lugar de prioridade reservado para a oração, que ali vai se definir a sua vida em todas as áreas. Você é cristão. Então é isso que tem que a pessoa entender, certo? Versículo 13, vamos lá, de João 18. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Então eles chegaram ali para prender Jesus com espadas, porretes, como procurando um criminoso. Olha só. Interessante aqui, irmãos, é que Jesus, quando ele percebeu eles vindo de encontro a ele, a atitude do mestre, corajosa. Versículo 4, observação para nós aí. Vou ler de novo ele todo. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, quer dizer, Jesus estava consciente que ele havia vindo para também essa hora. Adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Jesus, ele recuou, ele adiantou-se, ele tomou a frente. Vocês estão buscando a quem? A quem buscais? Porque ali Jesus já estava revestido na oração que ele fez. Foi muito difícil para ele, mas ele não recuou. Até porque também o versículo fala que ele tinha consciência de todas essas coisas. Versículo agora de número 5. Responderam a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu.
Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Versículo 6. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Meu Deus! É um detalhe, né, que a gente às vezes não percebe. Por isso que é bom a gente estar sempre lendo a Bíblia. Jesus perguntou, sou eu? E depois, Jesus disse a eles, né, sou eu, melhor dizendo. E depois, fala aqui no verso 6. Quando, pois, e depois não, né? No mesmo ali momento, quando, pois, disse-lhes, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Então, na primeira vez que Jesus disse, sou eu, eles se assustaram, recuaram, e aqui, irmãos, é real, eles caíram por terra, caíram ali, irmão. Houve ali o que? Uma manifestação de Deus. A caída aqui é literal, eles caíram, não é? Naquele momento diante do Senhor. Imagina bem a igreja. Pastor, vale a pena também destacar que eles caíram e as pessoas pensam que eram poucos soldados, mas aí houveram um destacamento que é um pelotão, né? Que quando saíram para prender alguns criminosos, saíram em cerca de 760 homens junto às suas próprias cavalarias, e neste caso aí saíram os judeus que queriam prendê-lo e pediram ajuda para os romanos também. Então você pensa, 760 homens caíram por terra de frente com um homem só, mas o homem estava revestido de poder e glória. Esse detalhe é importante, né? A Bíblia não fala o número, mas existe essa interpretação, né? Possivelmente, quer dizer, é um detalhe que nos dá uma ideia do tamanho dessa manifestação. Muitas pessoas caíram, foram poucas. 5, 10, 12, não. Exatamente, foram muitas pessoas. Mas, irmãos, é um detalhe interessante. Por que eles não recuaram e foram embora? Porque tudo isso tinha que acontecer. Mas eu creio que naquele momento ali, eu não estou aqui de memória agora, lembrando, se a Bíblia fala sobre isso. E parece que esse detalhe é só aqui em João. E se esse detalhe, me parece que é só aqui, e só fala isso. Mas eu entendo, imaginando, embora seja um relato curto, mas de grande proporção. Então, eu creio que muitas pessoas naquele momento viram que não estavam diante de um homem comum e nem um criminoso. Só que tinha que acontecer. Eu creio que muitos temeram, porque Jesus se adiantou. Eles perguntaram para ele e ele respondeu, e eles caíram por terra. Quer dizer, já era um prenúncio, né, do poder de Deus, já era Deus ali manifestando. Imagino que isso deu muita força para Jesus, pelo menos naquele momento, para ele, né, continuar o seu desafio, a sua missão, o propósito. Então Deus julgou aqueles homens por terra para mostrar para muitas pessoas que ali estava o Filho de Deus. Glórias a Deus. Nós não sabemos, não há relatos. Algumas pessoas se converteram com relação àquela quantidade de soldados, pessoas que viram isso, né?
Mas eu creio que possivelmente algumas pessoas se converteram. Eu creio que sim, a Bíblia não fala. Mas por quê, irmãos? Irmãos, vamos imaginar. Vamos transportar nossa mente agora para um momento dessa natureza. Oi? Não é um soldado de Deus? Soldados romanos. Soldados romanos, tá? É lógico que havia autoridades aqui judaicas, mas o serviço militar era romano e a execução de Jesus foi por mão romana. Os judeus não, podiam fazer isso, certo? Isso é um detalhe. Mas foi boa pergunta, irmão. Então, irmãos, vamos transportar nossa mente. Vamos pensar em nós sendo parte dos guardas ali. E todo mundo caindo por terra. Eu penso comigo o seguinte: mesmo eu não crendo, mas vendo aquela manifestação, no meu coração eu falaria: esse homem é o Filho de Deus. Porque para julgar uma quantidade de homens armados por terra, só Deus pode fazer isso. Então Deus fez isso não desnecessariamente. Ah, pastor, Deus fez isso, mas não adiantou nada, Jesus morreu. Não, Jesus tinha que morrer, estava escrito. Mas naquele momento Deus se manifestou. E eu creio que algumas pessoas, é um pensamento que a Bíblia fala, muitas pessoas partindo desse momento para diante, se converteram ao Senhor. Eu vou continuar essa missão aqui porque eu trabalho para Roma, mas a partir de hoje eu encontrei um homem que, sem botar a mão em mim, me jogou por terra, e os meus amigos também. Eu vou crer nesse Jesus, eu vou trabalhar para Roma porque eu preciso de dinheiro de Roma, mas eu vou crer nesse homem porque verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. É um prenúncio já. Ele nos lançou por terra sem arma nenhuma na mão. Jesus não soprou, Jesus não profetizou. Eles caíram por terra diante dele. Então isso é maravilhoso, não é?